Bom, pessoal, então é o seguinte, nós vamos ver agora qual a situação dos indígenas no século XIX, no Brasil. Porque a gente fala muito assim, ó, durante o período colonial, se você pegar do século XVI até o século XVIII, eles vão utilizar a mão de obra escrava indígena o tempo todo. Depois, no próprio sistema, nós vamos ter a escravização dos indígenas e a escravização africana. Porque o tráfico de escravos virou um grande negócio, Portugal ganhava muito dinheiro com isso e impôs, inclusive, a escravidão africana no Brasil colonial. Bom, o que vai acontecer então? Com o desenvolvimento do açúcar, o açúcar se tornou um produto essencial na economia do Brasil, do século XVI até o século XVIII, né, usando mão de obra escrava, inicialmente indígena, depois africana. Com a chegada do café, o café virou moda no mercado internacional, os europeus consumiam café, na América do Norte consumiam café, e o Brasil tinha um clima muito propício e o solo propício para a produção do café. Na região do Vale do Paraíba, como eu falei para vocês, São Paulo, Rio de Janeiro, mas principalmente no oeste paulista, que vai ter a famosa Terra Roxa, que era importante e extremamente produtiva no cultivo do café. O café é uma árvore, né, que ela produz seus frutos aí em grande quantidade em uns 20 anos. Depois começa a decair, mas durante 20 anos produz muito. E o que vai acontecer então? Quanto maior a produção do café, maior será a produção, maior será o tráfico escravo africano. Eu comentei com vocês que chegou a 1,5 milhão de escravos africanos só na década de 1880. Já tínhamos aproximadamente aí uns 5 milhões de escravos africanos no Brasil. Então, nessa época do Império, governo de Dom Pedro II, o café se transformou em um importante produto e é o produto que vai, digamos assim, salvar financeiramente o Império no governo de Dom Pedro II, como eu falei para vocês. Agora que vem a questão. E os indígenas no século XIX? Os indígenas, em algumas regiões isoladas, eles ainda eram escravizados. Por exemplo, a Amazônia, no século XIX. A libertação dos escravos virá no final do século XIX, 13 de maio de 1888. Mas até então, escravos que eu falo os africanos, mas até então não eram libertos. Escravidão ainda era um fator fundamental como mão de obra para a produção do café. Professor, mas deixaram de produzir açúcar? Não, continuaram produzindo açúcar. Mas o café se tornou o principal produto de exportação. Inclusive o Brasil se transformou no maior produtor de café do mundo. E os indígenas? Aí chegamos na questão dos indígenas. Eles eram escravizados à produção do café? Não. Que se tem notícia? Não. O que aconteceu é o seguinte, olha só. Os indígenas do Brasil do século XIX, o que aconteceu com eles? Primeira coisa importante, a Constituição de 1824 de Dom Pedro I, a Constituição, ela não contemplava os indígenas como cidadãos. Eles não eram considerados cidadãos. O cidadão é aquele indivíduo que tem direitos políticos e sociais. Esse é o cidadão. Plenos direitos políticos e sociais. E os indígenas não eram considerados cidadãos. E viviam à margem da sociedade. O que vai acontecer? Em 1845, já no governo de Dom Pedro II, já no governo de Dom Pedro II, 1845, aqui é Dom Pedro II. Então estamos no segundo reinado, período imperial, segundo reinado. Regulamentação das missões. É o seguinte, chamadas missões, lá no século XVI tinha as missões jesuítas, missões e reduções, que chamavam. Era o local para a catequese dos indígenas. Ensiná-los também atividades artesanais, música, aprender o idioma, esse tipo de coisa.
E os portugueses faziam isso, os jesuítas, né, com o objetivo de ganhar espaço do catolicismo, que tinha perdido muito espaço na Europa com a reforma protestante. No século XIX, volta essa ideia das missões. Um local para que os indígenas sejam instruídos na cultura do homem branco. E naquela época a influência era muito grande do europeu. E olha só, ocorreu então o aldeamento. Aldeamento é o seguinte: os indígenas serão colocados em aldeias, aldeias, na verdade, para serem doutrinados dentro da chamada civilização. A civilização do homem branco. Os indígenas então serão levados para esse aldeamento e o objetivo era prepará-los, olha só, para viverem em sociedade. Quer dizer, a sociedade do homem branco daquela época. Os indígenas então seriam preparados para isso, doutrinados, para aprender a conviver com o homem branco. As crianças. Aí que entra o detalhe interessante em relação às crianças. A criação de escolas para crianças indígenas. Aí vamos dizer assim, pô, mas que legal, escola para as crianças indígenas, puxa vida, vão ensiná-los ao ler, o contar, o escrever, para terem uma condição social, para melhorarem de vida. Na verdade, não é bem isso. Essa escola era o seguinte: finalidade dessa escola para crianças. Finalidade: transformar, entre aspas, selvagens em cidadãos. Então vai educar desde pequenininho a sociedade do homem branco, com padrões chamados civilizatórios, mas na verdade é o pensamento e o costume europeu. É essa a ideia. Naquela época se valorizava muito essa cultura europeia, né, como falei anteriormente. Mas aí vem mais um agravante. Eram internatos. As crianças não poderiam sair dessa escola, ficariam lá e separado dos pais, para não ter influência dos pais. Eles achavam que era muito mais difícil ensinar os pais do que as crianças. É claro que desde pequeno você sendo preparado para algo que de algum interesse, você vai se aprimorando. Então olha só, o que vai acontecer? O sistema não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Os pais vão procurar os filhos. Tá? Os filhos vão fugir. E claro que essas escolas não eram escolas em centros urbanos, eram escolas afastadas. E eles não conseguiram ter esse acesso às crianças. Não vai funcionar. O sistema vai estar errado. Eles queriam, na verdade, preparar as crianças para viver em sociedade, como se fosse a única solução. O que acontece é o seguinte: a cultura indígena ela era menosprezada. E eles pretendiam a extinção da cultura indígena pela assimilação dos costumes dos brancos. Era esse o objetivo. Extinção pela assimilação. Você aprende a cultura do homem branco e a partir dali você perde a sua identidade cultural. Hoje nós estamos vendo o seguinte: a proposta hoje é a seguinte, é que os indígenas não fiquem lá isolados. Vamos isolá-los para que preservem a sua cultura. Não necessariamente isso. Porque eles querem condições salutares de vida. A gente sabe a dificuldade que os povos indígenas passam. Nós temos aqui no litoral de Santa Catarina, nós temos os Tupi-Guarani, que eram chamados antigamente de carijós, lá no século XVI. Vocês veem nas sinaleiras, eles vendendo artesanato, vê a forma que eles vivem. Na verdade, o que tem que ser feito? É dar oportunidade a esses povos indígenas
para terem escolas, para que tenham universidades, nos locais onde eles vivem tenha saneamento básico, que todo mundo precisa de saneamento básico, água potável, sistema de esgoto, né? Casas decentes, todos as benesses que a sociedade tem. Porque eles são brasileiros também. Eles são brasileiros. Aliás, estavam aqui antes de nós, que temos descendência europeia, por exemplo, ou descendência africana. Eles estavam aqui antes de nós. Né? E a ideia que eu acho extremamente salutar é dar essa condição. Se você pegar os indígenas americanos, que eles passaram por muitas dificuldades também, né? Foram praticamente dizimados, né? Durante a história do Corrido do Oeste nos Estados Unidos, aquela coisa toda de colonização, mas eles lá, eles têm acesso digamos, o que a tecnologia oferece, o que a sociedade oferece. Inclusive tem grupos indígenas lá que têm condição financeira de vida de classe média alta e até condição financeira de ricos. Tem cassinos, tem hotéis, exploram as áreas que eles têm por direito. Então, é mais ou menos isso. Né? Que a comunidade indígena hoje, que ela tem condições de ter acesso a tudo. Vocês acham que eles querem ficar lá na aldeia deles, sem água potável, sem sistema de esgoto, descalços, passando dificuldades, inclusive de saúde? Ninguém quer isso. Né? Agora, vai perder a cultura? Não vai. É só preservar. Você preserva a sua cultura. Mantenha as suas tradições. Esse, na verdade, o sistema. Né? Esse sistema aqui, o sistema que pode dar certo. Esse sistema aqui é inviável, completamente inviável. Não tem condição alguma de funcionar. A literatura da época, por exemplo, do século XIX, ela vai dar ênfase ao índio bom e o índio mau. Aquele índio que é amigo do homem branco e aquele índio que não é amigo do homem branco. Né? Isso aí vai provocar o quê? O final do conteúdo, eu já vou colocar para vocês isso. Já estamos terminando. Qual vai ser a situação dos indígenas então? Eles vão se isolar. No século XIX, eles vão se isolar. Sem procurar o contato com o homem branco. Claro que para toda regra tem exceção. A gente não pode dizer que todos em si. Mas um grande número de indígenas procuraram o isolamento. Que era exatamente para não sofrer esse tipo de pressão. Né? Imagine, né? Quando fala de crianças, então, nessas escolas de crianças aí é uma coisa totalmente inviável. Não é salutar. Então nós vimos a posição da comunidade indígena no século XIX. Não sofriam com a escravidão. Obviamente ainda existia alguns locais que tinham escravidão. Mas, por exemplo, a Amazônia. Mas, na verdade, o sistema de aculturação, receber outra cultura, não funcionou. Naquele momento não funcionou. E os indígenas vão procurar o isolamento. Tá ok? Então essa é a parte que nós temos que saber sobre a comunidade indígena. Porque eu falei da comunidade indígena quando eram escravizados, né? Falei para vocês da chegada dos escravos africanos. E aí, novamente, os escravos africanos na produção do açúcar e na produção do café. E aí, como é que ficam os índios, né? Ficou perdido nessa história. Então está esclarecido para vocês. Eles vão procurar o isolamento. Se isolar para poder sobreviver.